Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos. É, Vamos conversar nestes minutos sobre um tema bem interessante. Aliás, tudo que aprendemos na doutrina espírita é não apenas interessante, como importante, como relevante. Então, as ideias que iremos trocar aqui hoje está dentro deste contexto. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que tem como título que não se pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. E aí tem aquela conversa de Jesus com Nicodemos. A partir daí, Kardec e os amigos espirituais desenvolvem alguns temas, alguns tópicos acerca da encarnação. O 25, como dito aqui, trata sobre a necessidade da encarnação. Esse tema, ele é trazido também no Livro dos Espíritos, só que com outro título, com outro nome, que é o objetivo da encarnação. Nós só podemos, então, compreender que a encarnação ou a reencarnação é uma necessidade se ela tem um objetivo. Afinal, nós reencarnamos, desencarnamos, voltamos a encarnar. Com que objetivo? Qual é a função? Então, o objetivo é que vai fundamentar ou não a necessidade da encarnação. E um outro aspecto também, quando a gente pensa em encarnação e na sua necessidade, diz respeito ao limite da reencarnação. Quantas vezes nós temos que encarnar e desencarnar? 10 vezes, tá bom? 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, enfim. Isso não passou incólume às indagações de Kardec, e ele pergunta, portanto, reiteradamente, aqui no Evangelho, ele faz alusão a isso, os Espíritos também respondem, e também no Livro dos Espíritos. Vimos, portanto, a questão 132, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Interessante que, pela resposta dada à questão 132, pela forma de escrever, pelo teor, dá a entender que é o próprio São Luís, que é quem escreve sobre a necessidade da encarnação no livro O Evangelho. Diz, então, os Espíritos, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Daí a gente pode deduzir, para alguns recalcitrantes, que a encarnação está longe de ser uma opção. Ela é uma imposição. E é uma imposição feita nada menos por quem? Deus. Então, se está estabelecida na lei divina que nós temos que encarnar, pronto, temos que encarnar. Alguns mais resistentes, mais questionativos ou questionadores poderão dizer, olha, se o mundo material é exatamente uma cópia do mundo espiritual, ainda que seja mal feita, mas é uma cópia. Ou seja, se tudo que tem aqui tem lá, tanto as coisas mais belas como as menos belas, tanto
os desafios, os encontros e os desencontros que ocorrem aqui também ocorrem lá. Ora, nós podemos, então, aprender, evoluir, sem a necessidade de encarnar. Porque se no mundo espiritual eu construo um conflito e adquiro por esse conflito um inimigo, eu posso lá mesmo reatar os laços, refazer esses laços, sem necessidade de encarnar. Não seria de todo desarrazoado pensarmos dessa forma. Mas os espíritos respondem para Kardec que é uma imposição. Para alguns, dizem os espíritos, é uma expiação, para outros, uma missão. Poderíamos aqui dizer que, para a grande maioria, é uma expiação, é uma prova. Para poucos, trata-se, nesse contexto, de uma missão. Porque, como somos, via de regras, criaturas ainda bastante endividadas perante a nossa consciência, principalmente perante a nossa consciência, porque para Deus nós não temos, em relação a Ele, não temos essa dívida, a dívida que temos é para conosco mesmo. Então nós temos que, e por estarmos também habitando um mundo tipicamente de provas e expiações, aliás, vimos isso muito bem na última quinta-feira aqui. Então, a maioria das encarnações que acontecem no planeta Terra são constituídas por provas e por expiações mesmo. Não temos muito a falar sobre isso, né? Então, dizem, todavia, para alcançarem a perfeição, deve se portar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Para nós nos amadurecermos enquanto espíritos, ou, pensando de outra forma, para nós sairmos de um mundo de provas e expiações e alçarmos a condição de habitantes de um mundo de regeneração, nós temos que passar por essas vicissitudes. Há situações na nossa vida, lá na erraticidade, que a gente pode aprender, pode experimentar, vivenciar e aprimorar. Mas há situações que não são possíveis. Então, temos que voltar mesmo. Porque muitas vezes, né, os nossos encontros aqui, enquanto encarnados, são encontros que se fundamentam primordialmente no aspecto das aparas, das divergências, das reconciliações, porque trata-se muitas vezes de um pretérito não tão bom assim, não tão agradável. Então, a gente retorna para fazer este processo de realinhamento nosso com a nossa consciência, nosso com o nosso irmão, com a nossa família e, por conseguinte, nosso com a própria lei divina. Na pergunta 133, Kardec, ele bem perspicaz, né? Então ele pergunta, os espíritos que, desde o princípio, seguir o caminho do bem, tem necessidade da encarnação? Olha assim, aprendemos da doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes. E que, pelo livre-arbítrio, uns seguiram um determinado caminho, outros um outro caminho. Esses que seguiram determinados caminhos, de alguma forma caíram, tropeçaram, e por isso enfrentam vicissitudes. Outros podem não ter caído, podem não ter passado por vicissitudes. Ainda assim, esses que escolheram teriam como se livrar da encarnação? Kardec, os Espíritos respondem. Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações
da vida corporal. Deus é justo. Não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Ou seja, para quem quer que seja, todos somos levados ao processo reencarnatório para nos aprimorarmos. E como Deus é justo, a lei divina é justa, soberanamente justa, não poderia esta lei facultar a alguns o privilégio de prescindirem da encarnação, enquanto a outros esta mesma lei impor a reencarnação. Portanto, vale para todos, inclusive para aqueles que resistem em encarnar. Bom, Fala e olha para mim, eu estou resistente. não, é que você está ao meu lado. Bem, o fato é que, em tese, a encarnação, ela é, de fato, para todos. Ou seja, os 8 bilhões de pessoas encarnadas que tem aqui hoje na Terra, algo em torno disso, mas os 8 bilhões de pessoas que estão desencarnadas, mais alguns outros bilhões ou trilhões de espíritos que habitam outros mundos, outros planetas, outras galáxias, todos passam por esse processo de reencarnação. Isto em tese. Não é? A gente poderia até imaginar a possibilidade de evoluir sem encarnar, mas não é isso o que os espíritos afirmam. Bem, falando, então, desta forma, vamos para o Evangelho, agora sim falando sobre a necessidade da encarnação, e antes, Kardec pergunta os limites da encarnação. Tem um limite? Aqui falamos em algumas milhares de encarnação, mas os espíritos respondem o seguinte: a bem dizer, inclusive o espírito São Luís também que responde. A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Não há um limite definido, portanto, para nós encarnarmos. Quem é que vai definir, então, o limite? Somos nós mesmos. Se nós somos espíritos moralmente educados, espíritos desejosos da prática do bem, da prática do amor, da prática da conciliação, da fraternidade, é justo que as nossas dores aqui na Terra tendem a ser menos longas do que quando nós nos tornamos recalcitrantes à lógica do bem e do amor. Quando nós estamos alinhados à lei de Deus, conscientemente, porque inconscientemente todos nós necessariamente estamos, mas quando nós conscientemente nos alinhamos à lei divina, tenderemos a ter uma certa abreviação nas nossas encarnações. Caso contrário, ficamos aqui encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, e se não nos aprimorarmos bem, passaremos para um planeta, quiçá, ainda menos evoluído do que a Terra, para assim podermos aprender mesmo. É a lógica da lição. A lição é uma pedagogia divina que, como deseja que nenhum ser, nenhum espírito deixe de crescer, proporciona os meios. E nós vamos, à medida do nosso aprimoramento, escolhendo os meios que queremos nos utilizar para o nosso aprimoramento, inclusive os mundos. Daí porque há, sim, essa necessidade. E São Luís responde à seguinte questão de Kardec: a encarnação é uma punição
e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? O que nós pensamos sobre isso? A encarnação é uma punição? E somente as pessoas culpadas são passíveis de encarnar? Olha o que os amigos espirituais respondem. Olha o que o amigo espiritual responde. Luiz, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio da ação material, os desígnios, cuja execução lhes confia. Ou seja, todos nós, criaturas encarnadas ou desencarnadas, temos uma missão a cumprir. Não estamos aqui, como poderíamos presumir, passando férias. A Terra é um cadinho, é uma escola na qual nós temos algo a realizar. Temos algo a cumprir, uma missão, seja qual for. Mas temos uma missão a cumprir. Nós só podemos, portanto, cumprir essa missão quando nos preparamos para ela. E a encarnação nos faculta, portanto, esta preparação. Nós só podemos cumprir os desígnios de Deus na medida em que nós nos preparamos para tal mistério, para tal condição. Só que, se há uma fatalidade no universo, é a evolução. Nós evoluímos, queremos ou não queremos, consciente ou inconscientemente, ou, como nós espíritas dizemos, pelo amor operador. O fato é que nós não podemos deixar de crescer. Os espíritos ensinam que, num ou outro momento, nós até podemos estacionar. Nunca retroceder, mas podemos eventualmente estacionar. Mas estamos fadados incondicionalmente a crescer. Daí porque a necessidade da encarnação. E diz Luiz, é-lhes necessária a bem deles, ou seja, ao nosso próprio bem. A encarnação não faz bem para quem eventualmente não precisa mais encarnar. Faz um bem para a gente que precisa. E ainda bem que ela existe. Porque se não existisse, nós estaríamos numa situação muito mais difícil. Imagine tanta dívida, tanto compromisso, tanto débito, uma existência só. Eu jogava a toalha. Existia. Né? Mas ainda bem que a encarnação me possibilita e nos possibilita essas experiências futuras como forma de minorarmos as nossas angústias ou realinharmos-nos com a ordem divina. Né? Então, assim, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente a seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Ou seja, Deus dá tudo. Todas as possibilidades, a liberdade de escolher, a liberdade de fazer, de deixar de fazer, inclusive. Agora, cada um vai responder por aquilo que quiser. Qualquer privilégio, portanto, da parte de Deus seria algo absolutamente impensável. Né? Imaginar que Deus vai dar a determinado filho uma aptidão e a outro tolher essa aptidão, não seria imaginável da nossa parte, já que temos a certeza, e não apenas a crença, mas temos a certeza da soberana vontade, soberana onipotência, onisciência, soberano amor de Deus e justiça de Deus por todos nós. Então, qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Olha só, alívio, né? A encarnação, gente, por mais demorada, por mais delongada que seja, ela é transitória. A gente não vai ficar aqui eternamente encarnado, encarnando e desencarnando. Não. A gente vai, sim, aos poucos,
aprendendo. Né? Porque, como disse antes, somos fadados à evolução. Então, mesmo que choremos, caiamos, resistamos, vamos aprender. Né? Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o fruto de seus labores. Ou seja, se a gente se porta como um aluno estudioso, dedicado, que cumpre os seus deveres, que cumpre as suas tarefas, ele vai chegar ali ao final do ano, na 4ª unidade, né? Quase que passado. Agora, se o aluno não estuda, se o aluno se mantém negligente, desatencioso na sala de aula, como acontece com a maioria de nós aqui na Terra, o que é que vai chegar? No final do ano, a gente vai olhar assim, cheio de nota vermelha, aí vai ter que voltar para ver se numa próxima a gente consegue tirar uma notinha azul. Não é? Então, a misericórdia de Deus nos possibilita exatamente essas infinitas oportunidades. É transitória, não é? Evidentemente que mas o quanto nós vamos precisar encarnar vai depender de cada um de nós. Bom, os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstre, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. E aí Kardec responde a pergunta, Luiz responde a pergunta de Kardec. Kardec pergunta se a encarnação é um castigo. Ele faz um arrazoado, justificando a necessidade, e ao final diz, olha, se a gente não atua como deve atuar, se a gente, de algum momento, deixa de cumprir os deveres enquanto criaturas divinas, a encarnação passa a ser um castigo. Por que passa a ser um castigo? Porque a gente já teria, se cumprido, tivéssemos a ordem da lei, a gente já precisaria estar, quiçá, num planeta mais evoluído, ou quiçá, superado as etapas reencarnatórias. Ela passa a ser, portanto, uma punição na medida em que nós negligenciamos com os nossos deveres. E ao final desse texto, Kardec tem uma nota, ele faz a seguinte comparação. Alguém, um estudante, só pode chegar ao conhecimento das ciências mais complexas depois de passar pelas disciplinas mais fáceis, mais claras, mais objetivas, com um teor de complexidade menor. Ora, se esse indivíduo, portanto, demora-se em aprender essas disciplinas preliminares, ele vai deixar de adquirir o conhecimento de ciências mais profundas. Portanto, o problema não está no conteúdo dessas disciplinas. O problema está na negligência do aluno. Daí porque a gente encerra esta nossa fala, esse nosso comentário, fazendo um alerta, primeiro, para este que aqui está falando, e segundo, para aqueles que eventualmente tiverem ouvidos e ouvir, pensarmos aqui em conjunto no sentido da nossa existência aqui. Quantas oportunidades de fazermos o bem a gente desperdiça, não é? Pela justificativa de dizer, olha, como eu tenho a próxima encarnação, então eu vou deixar também para a próxima, lá eu resolvo. Ou então diz, olha, como eu tenho o mundo espiritual, não consigo resolver aqui, lá eu resolvo. Então a gente vai deixando. Só que à medida que nós postergamos o que temos a fazer, seguramente as situações futuras para nós aprendermos e nos realinharmos à lei divina, essas situações poderão ser mais difíceis.
E por serem mais difíceis, daqui a 10 encarnações, a gente vai dizer, poxa, isso aqui está difícil, eu vou deixar para a sequência, a seguinte. Daqui a 50 encarnações, nós estamos aqui encarnados na Terra, dizendo, olha, eu vou deixar para a próxima, já que tem. De fato, tem, né? E o nosso anjo de guarda está do lado de lá, orando conosco, né? Coçando a cabeça, preocupado, dizendo, poxa, quanto tempo você está perdendo? E quando a gente chega no mundo espiritual, que olha para o leque de compromissos não cumpridos, Simval, é de assustar. Eu digo isso que já passei por isso. Sabe? A gente se assusta, mas quando encarna, esquece. É um problema. E aí começa tudo quase que do zero. Não exatamente de novo, mas quase. Então, o fato é, já que nós temos, e graças a Deus temos o conhecimento da doutrina espírita, graças a Deus que a doutrina espírita nos mostra a necessidade de estudarmos e aprendermos e de sermos melhores, vamos aproveitar. Não vamos deixar para o amanhã o que no hoje é possível fazer. Agindo desta forma, nós estaremos, quizá, abreviando algumas encarnações, aprendendo mais, ajudando mais, né, contribuindo mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande avalizador das nossas encarnações. Então, pensemos nisso, pensemos na necessidade de estarmos encarnados, pensemos no objetivo da nossa encarnação e nos limites e abreviemos o máximo possível a nossa encarnação, pelo menos aqui na Terra, né? Esperando um mundo de regeneração. Nosso abraço a todos e a todas, também aos nossos irmãos do mundo.